Deus maravilhoso, né? Como Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Amados irmãos, hoje complementando o estudo dos selos, em Apocalipse capítulo 6 diz assim, versículo 1, e vi quando o Cordeiro abriu dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Aí nosso amado João vai ver, vi, e então eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Saiu vencendo e para vencer. Glória a Deus. Amados, nós vimos que a grande tribulação, ela é esse momento da abertura dos selos. Esse momento em que a ira de Deus começa a se derramar por toda a terra. E nós vimos que com o derramar da ira de Deus, você tem exatamente os acontecimentos totais do futuro no tocante à grande tribulação. E aí, aquela semana de Daniel que tinha parado, ela exatamente retorna aqui, e como as 69 semanas dão exatamente anos, 483 anos, não poderíamos acreditar que a última semana de Daniel fosse de dias. Com certeza serão 7 anos. E tudo começa aqui, na abertura dos 7 selos. O primeiro grande selo aberto, irmãos, é exatamente aquele que nós vimos no domingo, o anticristo. O anticristo. E aí eu quero que os irmãos, no início deste nosso encontro e desse estudo, olhem por gentileza a câmera. Nós queremos passar um videozinho rápido, 10 minutinhos, e a partir dele a gente continua todo o estudo, para pegar a sequência que estávamos no domingo de manhã. Quarta-feira à noite, domingo de manhã, e agora fechar toda a sequência. Por gentileza, irmãos, acompanhem. Muito bem. Anticristos nunca faltaram, meus amados irmãos, durante toda a história após a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro grande libertador judaico que, literalmente, os judeus olhavam e disseram na época, do ano 132 a 135 depois de Cristo, se chamou Bar Korba. Quem era esse homem? Bem, ele era um zelote. Ele, então, lutava contra o Império Romano. Ele era um exímio militar, estrategista e um grande líder. E esse homem conseguiu simplesmente livrar a Judeia dos romanos ali no ano de 132. Ele promove uma guerra e uma revolução. E olha que interessante. Quando você olha para exatamente esses dois mapas, você vê o poderio militar fantástico desse homem. Veja no mapa número 1, que ali você tem Judeia, ali de verde, de amarelo a Galileia, do lado rosa Decápolis, né? E aqui do outro lado Pérea. Todo o primeiro mapa é da época do Império Romano, da época de Cristo. Pois é, Jesus morreu e o Senhor Jesus foi considerado uma grande fraude pelos judeus que esperavam que ele viesse, matasse os romanos e estabelecesse um grande reino davídico, como um dia já tinha acontecido. Bar Korba, ele surge no ano de 132, ele promove guerras após guerras, revoluções após revoluções. E olhe agora para o mapa 2, olha que interessante. Está vendo a parte de azul? Pois é, a parte de azul é literalmente o, entre aspas, império que Bar Korba o levantou. Toda essa parte de azul foi tomada por esse grande
general, né? Esse grande militar judeu. E esse homem, ele simplesmente liberta toda esta parte que aí está no mapa, e ele obriga o imperador Adriano a descer com muitas tropas para retomar. Então veja que ele foi considerado, na época, pelos judeus como o próprio Messias. Sim, o próprio Messias. Por quê? Porque estabeleceu a liberdade dos judeus, estabeleceu uma moeda, estabeleceu a economia, era forte, era poderoso, matava todo mundo que estava pela frente, e aí, segundo os judeus, ele seria aquele descrito pela palavra de Deus, né, no Velho Testamento. Esse homem, para que você tenha uma ideia, ele chegou a trocar as moedas romanas. Se lembra que Cristo, um dia falando, perguntou de quem é esfinge, eles disseram de César. Ele chegou a trocar as moedas romanas por moedas na sua época. Então, olha que fantástico, ele além de conseguir todo esse espaço de azul aqui, que é uma grande parte do território, simplesmente ele pegou e estabeleceu sua própria economia, sua própria política, e como marco e sinal do seu poder, ele simplesmente trouxe aqui, exatamente como nós estamos vendo, moedas provando historicamente o seu poder, porque quem cunha moedas tem o poder de dizer as coisas no mundo antigo, né? Agora olha que fantástico, ele trouxe essa revolta, o Estado judeu então tem uma independência restaurada por um breve período, tá? Foram 3 anos, só que os romanos simplesmente vieram, voltaram, triunfaram sobre os judeus e arrebentaram Jerusalém, quebraram Jerusalém, e Adriano resolveu estabelecer ali uma nova cidade, mudou inclusive o nome de Jerusalém para Aelia Catolina, tá? E os romanos reconstruíram e tornaram Jerusalém assim uma cidade com feições romanas, Mas esse homem foi muito importante para nós no estudo de hoje, porque ele foi o primeiro a ser chamado de Messias. Sim, depois de Cristo, ele foi o primeiro a ser chamado de Messias, e, logicamente, meus amados irmãos, ele teve um poder muito grande, e ele foi o início do cumprimento da profecia de Cristo, que viriam muitos Messias. Quando a gente olha para a história, obviamente, alguns outros personagens aparecem, mas não tem nenhum destaque. Você tem exatamente no século XIX um número muito grande de homens se dizendo Messias. Olha que interessante, se você não sabe, este homem aqui tem o nome de John Nicholson. Ele viveu de 1799 a 1838 e ele simplesmente se dizia Jesus Cristo, né? Ele se dizia o Salvador do mundo e a reencarnação de Jesus Cristo exatamente no ano de 1834, tá? Ele morre ali em 1838 e foi um dos primeiros grandes, depois de Bar Korba, a ser identificado ou confundido com o próprio Messias, o Senhor Jesus Cristo. Outro homem no século XIX que simplesmente se dizia Cristo foi Arnold Potter, 1804-1872. E o que é interessante é que ele era da Igreja dos Mormons, né? E ele afirmava que era o próprio Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus entrou no corpo dele e ele se tornou Porter Cristo, ou seja, filho do Deus vivo. O maluco, tadinho, morreu numa tentativa de subir ao céu, pulando de um penhasco, né? Não podia dar outra coisa, né? Mas o que eu fico impressionado é como é que homens como esse ainda conseguem seguidores, né? Tem um louco para tudo no mundo, né? Aqui está Bahá'u'lláh Allah, de 1817 a 1892, portanto século XIX, ele vive, e ele era de uma família muçulmana xiita. Isso é que me chamou muita atenção. E em 1844 ele afirmou ser o cumprimento profetizado e o rei prometido de todas as grandes religiões, inclusive a cristã. Então ele se dizia ser Jesus Cristo, né? Outro homem que conseguiu muitos seguidores e viveu no final do século XIX, já começando para o século XX, que ele morre em 1906, foi William Davis. William Davis, irmãos, ele criou uma seita chamada Reino dos Céus, localizada em Washington, né? E ele ensinava simplesmente que ele era o arcanjo Miguel.
mas que em vidas passadas já tinha vivido como Adão, né? Ele foi Adão, depois ele reencarnou e foi Abraão, e depois ele reencarnou e foi Davi, né? E aí, simplesmente, quando o filho dele nasceu, ele olha para o filho e ele diz, olha, esse aqui é a reencarnação de Jesus Cristo. E o que assusta, né, é que simplesmente uns malucos desses têm seguidores e muitos seguidores. Olha que interessante, ainda no século XIX, eu estou pegando somente aqueles grandes que tinham multidões atrás deles, né? Mirza Hamad, ele viveu também no final do século XIX, início do século XX, 1885 a 1908, e ele é natural da Índia, e ele simplesmente, ele dizia que era o Messias prometido do final do tempo. Então, ele alegava afirmar ser Jesus, né? Fundou igreja e ele disse que veio por Deus para reformar a humanidade. E, muito interessante, Lu Pagber, esse aqui já viveu bastante, né? Ele é do final do século XIX para o século XX, e viveu até 1968, e esse aqui é fantástico. Ele fundou uma seita na Holanda, e ele dizia que ele era o próprio corpo ressuscitado de Jesus, ou seja, Jesus, quando ressuscitou, se tornou um Padeguir, né? Agora, no século XX é que você tem as maiores loucuras. Olha o tanto de maluco se dizendo Cristo. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E alguns ainda vivos, né, que nós vamos ver agora, como Henri Cristo, que inclusive está morando aqui no Gama com a gente, né? Olha que interessante, o tanto de maluco, né? O Moon, o Jim Jones. Mas Jesus já tinha afirmado que o número de anticristos se multiplicaria quando ele estivesse muito perto dele voltar para arrebatar a sua igreja, né? São as famosas dores de parto. E olha que interessante, o que me chama a atenção é isso. Não sei quantos conhecem, isso aqui é um russo, falaremos dele já já. Hoje ele tem mais de 5 milhões de pessoas que acreditam na Rússia que ele literalmente é Cristo reencarnado. Esse aqui nós conhecemos, é o Henri Cristo. Ele inclusive vive aqui na nossa cidade, no Gama. Ele acredita ser em reencarnação de Cristo. E com discípulos, você pode ver, né? Agora, nesse século que estamos, o século XXI, os maiores são esses que estão aqui, ó. David Schaller, tá? Ele nasceu em 1965 e a história dele é interessante. Ele é um inglês, ex-agente do serviço secreto, e que no verão de 2007 proclamou seu Messias. Tá? Ele descobriu que era Cristo como pastor, após consumir cogumelos alucinógenos. Aí o Espírito apareceu para ele e disse, você é o Messias. E aí ele passou a andar apenas com roupas brancas, sem sapato. Ele defende o uso de drogas como algo espiritual. Tem uma série de vídeos no YouTube onde ele afirma ser Jesus. E ele tem uma comunidade sem nome de seguidores. E, bem, olha que interessante, né? Muito interessante. Aqui está ele com a esposa, lançou o livro que vai levar todo mundo para o céu, e aí está. Um outro grande que acha que é Jesus Cristo hoje é Oscar Ramiro. Ele nasceu em 1990 e é muito interessante que em 2011, né, ele, crendo literalmente que é Jesus Cristo, ele tentou matar o presidente Barack Obama na Casa Branca, né, porque cria ser o próprio anticristo, né? E, muito bem, aqui está o rapaz, tá bom? Esse aqui, esse tem muitos seguidores, Alan Mayer. Ele também crê ser Jesus Cristo, ele é um australiano, ex-testemunho de Jeová, e ele tem um movimento chamado Verdade Divina. Ele afirma que é a reencarnação de Jesus Cristo, né? E, muito bem, aqui ele divulga inclusive fotos se comparando àquele que seria Jesus Cristo, para demonstrar que é Cristo. E é muito interessante, mas muito interessante isso, porque quando a gente vê exatamente isso, a gente vê que não falta nada. A profecia de Cristo se cumpre de forma radical, surgiriam muitos anticristos. Mas a pergunta que se faz é, mas abrindo o primeiro selo, o que distinguiria o anticristo real que vai vir de todos esses?
Muito bem? Amados, é interessante, né? Eu enviei para os grupos da igreja, assim, listas extraordinárias de anticristo. Por quê? Porque quando você pega a história, o número de anticristos que estão surgindo agora é uma coisa de louco. É uma coisa de louco, né? São as dores de parto. E aí, o que acontece? Meu amado irmão, tem muita gente que acredita que nós já estamos vivendo a grande tribulação, desde que Cristo foi assunto aos céus, subiu aos céus. Por quê? Porque é um anticristo atrás do outro, um anticristo atrás do outro. Só que, quando você abre Apocalipse capítulo 6, Apocalipse 6, e você vê essa figura simplesmente saindo, né, para dominar e para reinar, essa figura é diferente de todos os anticristos que até hoje surgiram em razão de quê? Em razão do fato dele conseguir literalmente resolver numa proporção muito grande os grandes problemas que virão com as aberturas dos selos na primeira metade da grande tribulação. E ele é inclusive até confundido com o próprio Cristo. Por gentileza, meus filhos, o slide preparado. Olha que interessante. Aqui está. Eu gostaria de tentar passar junto, filho. Não sei se dá para botar no outro computador. Me ajuda aí. Aí pode voltar a imagem. Desculpe, eu não tinha avisado para vocês. Irmãos, olha que interessante. O anticristo, ele vai ter tanto sucesso nos 3 primeiros anos, que ele vai ser confundido com o próprio Cristo. Ele vai criar, irmãos, uma civilização e uma cidade tão poderosa, mas tão poderosa, que é a grande Babilônia, que quando esta cidade cair no último momento da grande tribulação, que é o derramar da 7ª taça, todos os grandes comerciantes do mundo vão chorar. Os reis, príncipes, poderosos vão lamentar pela queda da grande Babilônia. Então, ele não é qualquer um, irmãos. Ele é alguém especialmente preparado em todas as áreas do conhecimento, e ele sai para vencer porque Cristo permite que este que sai no primeiro selo saia para vencer. Mas ele também tem, por parte do dragão, todo o seu poder, que é a antiga serpente, que é Satanás. Por gentileza agora, o querido slide. Acompanhe comigo, ó. Nós temos os 7 anos da grande tribulação, divididos em, literalmente, 2 períodos de 3 anos e meio. E aí o que é interessante, pode continuar, Davi, o que é interessante é que quando divide nesse período de 3 anos e meio, próximo slide agora, você tem exatamente o quê? Na primeira metade da grande tribulação, você tem exatamente a ascensão do anticristo, e você tem, em segundo lugar, o surgimento. Então ele surge nesses 3 anos e meio, e ele tem uma ascensão. Por que ele tem essa ascensão? Próximo slide, por gentileza. Porque ele, que é o cavaleiro branco, e que sai para vencer, o que ele resolve? Vamos lá, olha que interessante. Ele resolve o primeiro grande problema do cavaleiro vermelho, que são as guerras, através do tratado de paz. Ele vai fazer um tratado de paz muito grande, com muitas nações, envolvendo inclusive, cremos, israelitas
e palestinos. Ele resolve o segundo problema, que é a questão da fome, da miséria. Porque o cavalo negro é exatamente a economia desequilibrada. E como é que ele faz isso? Num sistema vigoroso de união de moedas. Ele deve imprimir uma única moeda. Ele deve ter um sistema único de compra e venda. Daí o sinal da besta. Ele vai poder simplesmente unir economicamente todas as forças possíveis, controlar a venda e a compra, e aí é óbvio que ele diminui a inflação, é óbvio que ele diminui custódia de vida, e é óbvio que ele gera riqueza, porque a Babilônia que ele vai construir é fantástica, ele gera riqueza. Agora, olha que interessante, ele fazendo isso, ele resolve o problema do terceiro cavaleiro, que é exatamente o cavaleiro branco, que sai no cavalo amarelo e que é a morte, e que literalmente vem semeando 1/4 da população brasileira, ó, da população mundial. Irmãos, olha que coisa fantástica. Ele então sai para vencer e é vitorioso. Só tem um detalhe. Vamos juntos? Dificuldades da administração dele aqui no primeiro momento na semana, ou seja, na primeira semana. Como assim dificuldades, pastor? Bem, vamos lá. Olha que interessante. Para quem não sabe, tem um 5º selo que vai ser aberto. E se você pegar agora sua Bíblia, não tiver, nós temos aqui no slide, nesse 5º selo você tem exatamente o quê? Vamos lá? Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 a 11, dizendo: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando? Ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um exatamente o quê? Compridas vestes brancas, também que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que haveriam de ser mortos com eles. Ou seja, olha que interessante, pode agora parar o slide, meu querido filho, e retornar aqui. Peraí. Vai ter gente morta durante a grande tribulação? Irmãos, quando você abre o 5º selo, que está do versículo 9 ao 11, diz exatamente isso. O 5º selo é o conjunto de mártires que nós teremos durante a grande o quê? Tribulação, na sua primeira parte. Na primeira semana, ou seja, nos 3 anos e meio. Pastor, serão mártires por quê? Porque morreram em razão de simplesmente terem passado pelo maior momento de avivamento de todos os tempos. Como assim, pastor? Você já ouviu falar das 2 testemunhas? Está em Apocalipse, capítulo 11. Está em Apocalipse, capítulo 11. Agora pode voltar lá no slide, naquele ponto onde paramos, Davi. Ótimo. As 2 testemunhas serão exatamente 2 homens que Deus vai levantar durante este período aqui. Para quê? Olha que interessante. Eles são chamadas de as 2 grandes oliveiras de Israel. E em razão disso,
nós podemos identificar que são homens que serão consagrados para o grande Deus e que sabem fazer todo o serviço do templo. E eles serão uma pedra no sapato de quem? Do anticristo. Por quê? Porque eles profetizam contra o anticristo em Jerusalém, e falam, e as multidões não têm condições de prendê-lo, Gedeon. Por quê? Porque eles têm poder e autoridade. A Bíblia diz que da boca deles sai inclusive fogo. E eles são os primeiros que pregam contra o anticristo, que falam contra o anticristo, e em razão da pregação deles, o anticristo tenta matar de tudo que é jeito, mas a palavra de Deus diz que eles têm literalmente, volta um pouquinho, Davi, eles têm literalmente poder da parte de Deus para profetizar em desfavor do anticristo, mas após do tempo deles de profecias, que é exatamente 3 anos e meio, Deus permite que o anticristo os mate, e eles atormentam a terra inteira, Gedeon. Por quê? Porque eles são a voz que existirá na grande tribulação contra o anticristo. E o que é interessante é que a Bíblia chega a dizer que eles são expostos ali no templo. Todo mundo vai ver e vão, Sorilene, trocar presentes, se alegrando pela morte deles, porque eles falam contra tudo o que o anticristo diz, e o mundo venera, idolatra, ama o anticristo. A alegria pela morte deles é tão grande que eles ficam 3 dias expostos. Mas adivinha o que acontece? Olha que lindo. O Senhor os ressuscita diante de todos. Todos verão e eles são assuntos aos céus. Consequência, Jefferson, do trabalho deles. Consequência é 144 mil judeus, 12 de cada tribo, Jefferson. Com exceção da tribo de Gad. 12 mil de cada tribo, Jefferson. Ouvem as 2 testemunhas. Saem pregando o evangelho. E a consequência da pregação do evangelho é que uma multidão incontável aceita Jesus durante a grande o quê? Tribulação. A Bíblia diz que um anjo poderoso sai para promover uma destruição muito grande, e Deus diz, ainda não. Antes de serem selados os 144 mil, não. E aí, os 144 mil evangelizam. Eles vão pregar não o evangelho de hoje, é o evangelho eterno de Deus, aonde a pessoa terá que, como o papai ensinou, somente dizer, eu temo a Deus e eu dou glória a Deus, imediatamente ele é morto, com característica especial, hein, Jefferson? Degolado. Degolado. E imediatamente ele é morto, e ele vem aqui para ficar debaixo de onde? Do altar, que é o 5º selo, esperando o quê? Esperando o momento de se juntar com os outros que já estão diante do trono. Adivinha quem são esses outros que já estão diante do trono, já têm coroas, já depositam suas coroas diante do Senhor e já louvam a Deus pelos seus tronos? Obviamente a igreja. E o que é fantástico é exatamente o seguinte: haverá então salvação na grande o quê? Tribulação. Haverá salvação na grande tribulação.
Meu filho, agora pode retirar o slide. Obrigado. Olha que interessante. Tudo que eu acabei de te narrar, quanto às duas testemunhas, está em Apocalipse capítulo 11. Vamos ler rapidinho? Que agora, lendo a palavra de Deus, fica fácil de entender. E aí eu não preciso explicar mais nada, Lidiane. Vamos juntinho. Capítulo 11 de Apocalipse. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara. Também foi-me dito, dispõe de mede o santuário de Deus. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não meças, porque ela foi dada aos gentios por 42 meses. Dentro da cidade santa, calcarão. E darei as minhas duas testemunhas. Pastor, quem são essas testemunhas? Um outro momento a gente pode começar a pensar sobre isso, mas ninguém tem certeza de absolutamente nada com essas duas testemunhas. Para que profetizem durante 1260 dias, ou seja, os 3 anos e meio, e vestidas de saco, ou seja, representando toda a indignação e pregando contra o anticristo. Olha o que elas falam. São estas as duas oliveiras, os 2 candeeiros, que se acham em pé do Senhor, diante do Senhor da terra. E se alguém pretende causar dano, sai fogo das suas bocas, devora os inimigos. Se alguém pretender causar dano, certamente deve morrer. E elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante dias que profetizem. Tem autoridade também sobre as águas para converter em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Interessante, né? O anticristo, com todo o poder que vai ter, não pode tocar nas duas testemunhas, até que elas terminem todo o seu trabalho. Versículo 7. E quando tiverem então concluído o testemunho que deram, aí a besta que surge do abismo peleja contra ela e vencerá. Quem é essa besta? O anticristo. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade. Quem é a grande cidade? Jerusalém. Que vai estar tão longe de Deus que espiritualmente será chamada de Sodoma e Egito. É mole? Olha que interessante. Onde também o Senhor foi crucificado. Então só pode ser o quê? E se é chamada de Sodoma, e se é chamada de Egito, você já imaginou, Júlia, o nível de maldade espiritual que existirá nessa época? Então, muitos dentre os povos, as tribos, e línguas e nações, contemplarão o cadáver das duas testemunhas por 3 dias e meio, porque não se permitirá que elas sejam sepultadas. E os que habitam sobre a terra se alegrarão. É mole. Vão se alegrar. E vão realizar festa. E enviarão presentes uns aos outros. Porquanto esses 2 profetas atormentarão aos que moram sobre a terra. Eles não vão pregar coisa bonita não, né? E aí? Mas depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida virá sobre eles da parte de Deus, penetrará neles e se erguerão sobre os seus pés. E aqueles que o viram sobreveio de grande medo, e as duas testemunhas ouvirão grande voz que virá dos céus, dizendo: subi para cá, e subirão ao céu na nuvem, e os seus inimigos as contemplarão. E naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória a Deus do céu. Irmãos, o impacto destas duas testemunhas é tão grande, que lá no querido capítulo de número 14, surgem 144 mil judeus
absolutamente impressionados pelo que essas testemunhas dirão, a pregar o evangelho eterno e indo contra o sistema do anticristo. Capítulo 14. Irmãos, depois os irmãos leiam em casa todo o capítulo 14, né? E o que é fantástico e lindo, né? É o versículo 6 e 7. E vi outro anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar, para todas as nações, tribos, línguas e povos, dizendo em grande voz: temei a Deus, dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. E aí é óbvio que veio toda a grande ira de Deus. E o que é fantástico é que todos esses que proclamam e literalmente trazem o evangelho eterno, eles produzem então o quinto selo. E o quinto selo, volte lá em Apocalipse capítulo 1, você quando abre o quinto selo, Apocalipse 6, né? Me perdoem. Você quando abre o quinto selo, você então agora entende como é que é possível nessa época existir salvação. Porque a salvação existirá em decorrência destas duas testemunhas e em decorrência dos 144 mil e em decorrência desse anjo que passa dizendo: olha, temei a Deus e dai-lhe glória. E óbvio que todos que temem a Deus e dão glória são mortos pelo anticristo. E esses que são mortos durante a grande tribulação, olha que fantástico, acompanhem comigo. Versículo 9 do capítulo 6. E quando ele abriu o quinto selo, já não tem mais quem? Cavaleiro saindo. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra, o quê? De Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamando em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? E aí vem, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e deram e disseram a ele que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos conservos e dos irmãos que iam ser mortos igualmente como eles, o quê? Foram. Alguns irmãos de uma outra linha teológica acreditam: está vendo? Aqui é a igreja que passa pela grande o quê? Tribulação, e passando pela grande tribulação, são mortos e simplesmente agora esperam a ressurreição no último dia. Será que realmente aqui é a igreja? Olha que interessante. Jesus prometeu o que para nós? Ele prometeu reinos. Ele prometeu que seríamos reis e o quê? Sacerdotes. E que literalmente reinaríamos com ele. Olha que interessante. Muito interessante. Se é a igreja que está aqui no capítulo 6, como explicar o capítulo 4? Como explicar o capítulo 4? Porque o capítulo 4 diz assim:
Primeiro lugar, fala literalmente sobre o quê? O trono de Deus. E diz que é um trono fantástico, cheio de luzes, com sardônia, esmeralda. E a partir do versículo 4 diz assim: e ao redor do trono há também 24 o quê? E assentado neles 24 o quê? Que estão vestidos o quê? E que têm em suas cabeças coroas de ouro. Espera aí, pastor. Mas 24 tronos não seriam os tronos dos apóstolos? Irmãos, nós temos quantos apóstolos? 12. Eles também vão se sentar em tronos? Vão. E vão julgar a quem? Israel. Aqui são quantos tronos? Aqui são 24. Tem 12 tronos a mais. Quem senta nesses 12 tronos a mais? Se só tem 12 apóstolos. Adivinha quem senta? Adivinha quem são estes anciões? Com coroas na cabeça. Com vestes absolutamente o quê? Brancas. Somos eu e você, que antes de começar a grande tribulação, no capítulo 6, já estamos aonde? Nos céus. Com o quê? Coroas. Com o quê? Vestes brancas. Coroa significa o que, irmãos? Galardão, autoridade, honra, poder. A igreja está no céu antes de começar a grande o quê? Agora, aqueles que durante a grande tribulação são salvos, aí Gedeon, eles conforme o selo 5, ficam debaixo do trono, dizendo, vai vingar a gente quando? Vai arrebentar cordeiro todo esse povo quando? Porque não é possível que nós sofremos na grande tribulação. Você tem que nos vingar. Escute. Eles só têm roupas brancas. Talvez tenham depois coroas, mas só roupas brancas. E eles vão aguardar a igreja descer com o cordeiro para vingá-los. Para vingá-los. Então, olha que lindo. Não pode ser a igreja aqui. Porque a igreja já está nos céus desde Apocalipse capítulo quê? 4. Mas é óbvio que aqueles que não foram arrebatados saberão do que está acontecendo. É óbvio que saberão. E terão sua última oportunidade durante esse primeiro período da grande o quê? Tribulação. Sabe, irmãos, a igreja, ela sobe antes, porque o próprio Jesus disse, eu vou preparar para vocês o quê? Lugar. A gente não sobe para ficar debaixo de trono branco, não. Esperando a vingança. A gente sobe.
é porque Ele vem nos buscar. E Ele vem nos buscar é para entregar, não é qualquer coisa não. São moradas que Ele não terceirizou, Gedeon. Ele disse, eu vou preparar. Ele disse, na casa do meu pai há moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito, ó, não sonha com o céu, não. Porque na casa do meu pai não tem moradas. Mas eu quero dizer para vocês, tem moradas. Agora me escutem. A de vocês é diferente. Porque eu vim para o meu povo, e o meu povo o quê? Mas vocês me aceitaram. A de vocês é diferente. Eu vou preparar Éber. Éber, ele não terceirizou, ele vai preparar. E o original não é moradas, é o quê? Mansão. Mansão. E a gente, quando João nos viu lá em cima, olha que lindo, nós estávamos já do lado do trono. Mas o que a gente está fazendo do lado do trono? Meu amigo, ele prometeu, onde eu estiver vocês vão estar. Eu vou pedir isso para o meu pai. E nós estávamos já do lado do trono, de joelhos, entregando a Ele nossa coroa, e dizendo, santo, santo, santo. Vale a pena esperar. Vale a pena confiar. Vale a pena crer. Vale a pena entregar. Vale a pena viver. Vale a pena abrir mão do ego, da vida, do eu e viver para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É incrível o que Ele tem preparado para nós. Aqui muitos judeus vão aceitar. Não pense que é só 144 mil que vão crer em tudo que as duas testemunhas vão falar. Não pense isso. Os 144 mil, eles vão difundir, eles vão evangelizar. Irmãos, aqui vai ter o maior avivamento da história. Alguém dos irmãos quer estar nesse avivamento? Nem eu, glória a Deus. Eu quero estar na primeira ressurreição. Glória a Deus! Eu quero estar na primeira ressurreição. Oh, amados irmãos, por isso que Pedro, Paulo, os apóstolos diziam, o que é a presente tribulação, presente sofrimento diante do que Deus tem para nós? Irmãos, o que é suportar os irmãos mais difíceis na fé? Você fala, você pede, ele não atende, ele está revoltado, ele está chateado, ele quer brigar por tudo, suporte. Tenha misericórdia. Ore por ele. Instrua. Mas ore por ele. Peça a Deus pela vida dele. Suporta um pouco mais, tenha calma. O que é, irmãos, suportar nesse momento toda a gozação que a gente tem? Irmãos, eu tenho amigos na universidade, professores, que dizem assim, eu não posso acreditar como você sai da completa eficácia e inteligência e vai à mais profunda idiotice, porque crer em Cristo é falta de raciocínio, é atestado de loucura. Aí você olha para a cara dele, quer falar umas verdades, sabe, Gedeon? E você diz assim, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Irmãos,
O que Ele preparou para a gente é incomparável. Agora é óbvio que nós temos irmãos que pensam diferente de nós. Eles acreditam literalmente que as duas testemunhas são símbolo da igreja, que vai estar durante a grande tribulação pregando. Eles acreditam que os 144 mil são, na verdade, a igreja, que vai estar na grande tribulação também pregando, porque eles interpretam, não como a gente, literalmente, eles interpretam de forma ideológica, não é literal. Irmãos, se Jesus quisesse dizer que era a igreja, ele teria dito, olha, são 12 mil de cada parte da terra. Aí eu estaria hoje aqui dizendo, se prepare para a grande tribulação. Ele não teria dito 12 mil de cada tribo de Israel. E ainda fez questão de dizer que tribos não estariam. Ainda deixou Dan de fora. Um dia teremos tempo de ajudá-lo a entender porque Dan ficou fora. Mas desde o Gênesis, a tribo de Dan, quando Jacó foi abençoar, Jacó disse, você é uma serpente, amiguinho. Não dá para confiar em você, não. Você olha para a gente, por trás está picando. Você é uma serpente. E aí, incrível, né? Vão ser salvos, sim. Vão ser salvos. Zacarias diz que eles serão salvos também. Mas eles não têm o privilégio de estar no meio dos 144 mil, Elias. Não tem. Irmãos, eu paro e penso. Deus deixou tão claro, tão claro, tão claro, que quando a gente fica querendo ver o que o texto não está mostrando, a gente pode enlouquecer. Quer ver a igreja aqui nessas duas grandes oliveiras? Veja. Quer ver no meio dos 144 mil a igreja? Veja. Mas o texto é tão claro. É tão específico. E Jesus criaria um problema sério para ele. Porque, que história é essa? Então, quem é que são os 24 anciões? Quem é que são? Estranho, né? Aí, só 24, esses lá em cima, a gente tudo aqui embaixo, tudo arrebentado, debaixo do altar, esperando a misericórdia dele para sair. Estranho isso, né? Não condiz com todo o restante da Escritura. Fica difícil interpretar. Agora escute. Tem tanta coisa para a gente. Será que não está na hora da gente deixar de lado o ego, irmãos? Os mimos próprios. O orgulho. E dizer assim, eu vou viver para Deus. Porque pare e pense. A grande tribulação não é brincadeira. Você se lembra do estudo de domingo? Não haverá tempo, nem antes nem depois, igual. Não é brincadeira. Você ser um judeu, um dos 12 mil da tribo, por exemplo, de Benjamim, e ser homem o suficiente, porque são homens e virgens, tá difícil, não tá? Hoje, se procurar em Israel, Lidiane, acha não. Tá de homem e virgem. Pastor, então, só se for criancinha. Não, são homens. São homens. E, amados irmãos, olha que interessante. Eles são destemidos.
não acontece nada com eles antes de terminarem todo o seu trabalho. Olha que Deus é esse, é um Deus que preserva o seu povo. Nos momentos mais difíceis, para realizarem sua vontade. Se no meio da grande tribulação, que é o pior momento histórico, ele ainda preserva as duas testemunhas e preserva os 144 mil. Que quando subirem vão cantar um hino que ninguém vai poder cantar, só eles. Ou você está pensando que só nós, igreja, é que somos privilegiados? Tem que dar privilégio também para eles. Irmãos, pode entregar a tua vida para Cristo sem medo, porque ninguém te toca. Você tem um selo maior do que o dos 144 mil. Espírito Santo te selou. Ora lamacanturiandas. O Espírito Santo te selou. E olha que fantástico, quando formos arrebatados, antes desses nossos irmãos que vão morrer na grande tribulação, o penhor será quebrado. O Espírito Santo nos entregará a Cristo nas nuvens. Corpo transformado, roupas celestiais. Não é qualquer vestidinho branco, não. É roupa de festa. Noiva preparada, casamento feito, bodas. Enquanto aqui embaixo, as duas testemunhas e os 144 mil pregando contra o anticristo. Então o anticristo, ele tem, nesse primeiro momento, estas pedras no sapato dele. Mas Gedeon não preocupa não. 144 mil. E as duas testemunhas é só na primeira parte da grande tribulação. Na segunda parte, o anticristo vai estar tão sozinho, tão forte e poderoso, que ele vai entrar no templo, Gedeon, e vai dizer assim: vocês estão acreditando que eu sou Deus, não é? Pois é, eu sou Deus, me adorem. Amados irmãos, se tem um lugar que não cabe à igreja, é na grande tribulação. Oh, aleluia! Ela é feita para que judeus se salvem. Por que duas oliveiras? Por que todo esse simbolismo? Porque são judeus que o Senhor vai levantar para falar com judeus. Porque são 144 mil? Porque são judeus para falar com judeus. Porque Deus ama os judeus. E Deus vai salvá-los durante a grande tribulação. Mas o evangelismo deles é tão fantástico, que vem para debaixo do trono, não só judeus, mas homens de todas as tribos, todas as línguas, todos os povos. 4 anjos sairão, recolhendo dos 4 cantos da terra, todos esses que morrerão na grande tribulação. E eles ficarão aqui, debaixo do trono de Deus, aguardando o momento em que serão honrados. Enquanto a gente, que acreditou desde o início, antes de tudo isso começar, já terá acesso ao Senhor, sua presença e a sua glória. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, Tu és Deus maravilhoso. Tu és Deus bondoso. Tu és Senhor grandioso.
Muito obrigado pela tua palavra, que ela fique no meu coração, no coração do meu irmão, na minha alma, na alma do meu irmão. Nós te louvamos pela grandiosidade da tua palavra. E te bendizemos, e te glorificamos. Amém e amém.